De finanças pessoais, hora então do nosso bate-papo com o Diogo Gonçalves, nosso colunista aqui no Itatiaia Agora, toda segunda e quinta, tá aqui respondendo perguntas dos ouvintes. Falando nisso, aproveite para mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão aí. A gente tá quase no meio do mês, né? Mas quase no fim do ano, dá tempo ainda, né? De colocar as coisas em dia. Pode mandar pra gente aqui no chat do YouTube. Você entra lá no YouTube da Itatiaia, manda o seu nome, a sua dúvida. Ou então no WhatsApp da Itatiaia, que é o 999967074. Manda o seu nome, a sua dúvida e de onde você tá falando. 999967074. Ei, Diogo, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Loli. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo, Diogo Gonçalves. Nesta segunda-feira de pós-feriado, feriado no início do mês, muita gente pode ter aproveitado aí o feriado, se comprometeu aí com o resto do mês. Hora da gente trazer dicas sobre a organização financeira, sobre as finanças pessoais. Dicas, Diogo, que vem em resposta às perguntas que chegam pra gente. Vamos pra primeira? Vamos sim, mas só um detalhe. Teve gente que recebeu depois do feriado, né? O quinto dia útil? Foi o quinto dia útil, foi dia 8. Então teve gente que não gastou, talvez, né? Tem gente que tem dinheiro ainda, né? Não, pode não ser necessariamente o meu caso, mas tem gente tá que certo, tá certo. A dúvida que abre a nossa conversa hoje, Diogo, é da Alice Tavares. Ela perguntou pra gente a diferença entre o Tesouro Direto e um Tesouro Internacional, o Tesouro dos Estados Unidos, que tem a palavra em inglês Treasury. Ela quer saber qual deles é melhor para curto prazo. O Tesouro Brasileiro, o Tesouro Direto, ele tem vários produtos de curto, médio e longo prazo. Quando ela pergunta a diferença dos dois, se tem diferença de curto prazo, talvez ela nem saiba, que Treasury é Tesouro Direto americano. Então, o Treasury americano é eu investir na dívida da União, do país Estados Unidos, que lá, por consequência de uma moeda super forte e toda a conjuntura do país, rende muito menos que o nosso Tesouro Direto. Então, comparar rendimento daqui com lá não é justo, né? A gente não faz isso. Muitos investidores, muita gente que tem muito dinheiro, manda dinheiro lá para fora pela segurança. Então, apesar de perder no rendimento, ela ganha na segurança, que é a moeda dólar, que é o país. E reforçando o Tesouro Direto nacional aqui no Brasil, você tem opções, que é o Tesouro Selic, que é para agora, liquidez diária, curtíssimo prazo. Você tem a opção do pré-fixado, que já é um médio prazo, é um produto bom para um médio prazo. E o que a gente chamava de pós-fixado, que é o Tesouro IPCA, é o de longo prazo. Você paga a inflação, então seja qual for a inflação do país, ele paga a inflação, ele te rende a inflação mais um valor real, mais um valor acima da inflação que eles pagam. Nosso Tesouro Direto é bem completo. Hoje tem até modalidade de Educa Mais, tem modalidade de previdência privada no Tesouro Direto. Dá para fazer uma boa cesta financeira lá, de dividir nos ovos de uma maneira bem segura, que é o Tesouro, e com produtos para objetivos bem diferentes. Com essa dica agora, você, Alessandra, vai tirar o seu dinheiro lá dos Treasuries e trazer pro Brasil, viu? Pegou a dica, viu? Eu vou até complementar para eu conseguir colocar o dinheiro que eu não tenho ainda, mas terei direitinho, Diogo, para a pessoa que está em casa, entendeu a diferença e viu o que é, né, o Tesouro, principalmente o Tesouro Direto aqui, o nacional, isso é fácil de encontrar. Mesmo no aplicativo do banco, você já consegue ter acesso, não precisa de nenhum ou outro elemento sofisticado para ter acesso a isso. Tem gente que sofistica, né, que cria, como é que fala, aquele jargão, né, cria uma dificuldade para vender facilidade. Não precisa, qualquer um tem acesso, obviamente. Precisa da corretora, ou a corretora do seu banco, ou uma corretora individual, para acessar os produtos do mercado financeiro, que são os produtos do Tesouro Direto. E aí vai pagar uma taxa, né? Geralmente. A maioria hoje, para Tesouro Direto, é taxa zero. A maioria das casas. Se entrar no site do Tesouro Direto, Google aí, né? Tesouro Direto, tem uma lista de corretoras lá que não cobram mensalidade. Se a pessoa não tem nenhuma corretora,
ela pode usar lá. Se ela quiser ficar parecendo comigo, ela pode usar a corretora do Inter, que com o mesmo aplicativo do Inter, do Banco Inter, você consegue fazer operação financeira também. Muito bem, explicado então a dúvida da Alice Tavares sanada. A gente vai agora para a pergunta do Carlos, que nos escreveu lá de Montes Claros, e ele traz questionamentos, Diogo, sobre uma das muitas letrinhas que compõem aí o mercado financeiro e regulam também os investimentos. O Carlos quer saber do IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado. Ele quer saber se é bom, se convém investir em ativos que têm rendimento medido pelo IGPM. Olha só, eu não conheço ainda um produto financeiro que seja corrigido pelo IGPM. Existe, por exemplo, nos fundos imobiliários, é muito comum que as negociações entre o dono do imóvel e quem está alugando o imóvel, que a correção seja IGPM. Isso é muito comum. Então, às vezes, ele pode estar ou confundindo a sigla ou entendendo isso. Se eu tiver um apartamento e for alugar para alguém, o índice de correção mais comum, mais usual, é o IGPM, que inclusive hoje está negativo. Coisa bem difícil de acontecer, mas está. A gente lembra aí período de pandemia, acima de 20%, acima de 30%, batendo 40% ao ano, e o acumulado agora, inclusive, é negativo. Agora, existem muitos produtos financeiros de investimento vinculados ao IPCA, que é um outro índice de inflação, que é o que mais parece ter uma cesta de produtos que o mercado acompanha para fazer com que haja esse índice, para que o IPCA seja calculado. O IPCA é o que mais parece com os nossos hábitos de consumo. E ele, sim, a gente tem vários produtos financeiros, inclusive o Tesouro Direto, tem um Tesouro IPCA, que ele paga o IPCA, então, dependente, hoje o IPCA está rodando próximo de 4% no acumulado. Isso é um custo a mais para o nosso bolso. Então, na hora que eu vou investir no Tesouro IPCA, ele vai me pagar os 4% e mais algum dinheiro, mais algum juro real. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, depende do produto, depende do prazo e etc. Mas então, é provável que ele tenha perguntado referente ao IPCA. São siglas que são índices de inflação. Eles medem quanto que o nosso poder aquisitivo está todo mês. Se a inflação sobe, o mesmo dinheiro que eu tinha ontem e tenho hoje vale menos, porque o produto, os serviços estão mais caros. Notícia boa para quem está com apartamento, casa, alguma coisa alugada aí, vai corrigir pelo IGPM, pelo menos. Sim. Estando negativo, significa que não vai subir, né, Diogo? Que deveria, inclusive... Pelo menos deveria não subir. Deflação. Então deveria cair. Na renovação do contrato de aluguel, vamos supor que a renovação seja amanhã, e amanhã o índice esteja 2%, 5% no acumulado dos últimos 12 meses, o contrato normalmente é anual, esteja para baixo, se eu pago 1.000, eu deveria pagar 990, por exemplo, 900 e alguma coisa. Eu já acho mais difícil de acontecer, né? Porque o pessoal não costuma tirar, mas se não subir já tá bom, né? Mas se é seu direito e se tiver no seu contrato, tem que cobrar. Faça valer. É isso, então. Você tem dúvida de alguma outra coisa? Finanças pessoais, manda pra gente aqui que a gente conversa com o Diogo na quinta. Diogo, você tem um recado pra gente? Tem uma dica para quem quer investir, tem vontade de investir, mas tem dúvidas sobre como fazer. A ideia é simplificar. Eu e o consultor financeiro Joey Ruas, nós vamos te mostrar os primeiros passos para começar a investir de uma forma simples, segura e também lucrativa. Tem muita dica boa, não deixa de conferir na série Simplifica Inter, no YouTube da Itatiaia. Vai simplificar a sua vida financeira e, quem sabe, aumentar ainda a sua chance de fazer dinheiro, de gerar mais dinheiro com todo o seu trabalho, com o seu esforço e aí agora com investimento financeiro. Excelente dica, Diogo. A turma te acha também nas